Você deveria pensar sobre o mistério da morte, porque esse é um assunto solene e importante. O último inimigo a ser destruído, diz a Bíblia, é a morte. O apóstolo Paulo, por exemplo, em várias passagens da Bíblia, personifica a morte, e você deveria fazer o mesmo. Porque a morte se comporta como se fosse uma pessoa. Ela te segue de perto ao longo de toda a vida. Toda a vida é uma luta contra a morte. A enfermidade é apenas um dos departamentos da morte. É uma advertência, uma premonição de que está próxima. E em última instância, a enfermidade pode muito bem nos levar à morte. A morte é um processo constante. É dito e é algo óbvio que estamos morrendo desde o momento do nosso nascimento. A morte é exigente, implacável, ela não cede. Ela te tortura, ela brinca e joga com você. A morte te tenta ir a ela e ri de você. Ela está sempre lá como uma grande sombra sobre você. Ela quase te chama a ir na direção dela. Algumas pessoas ela atrai de uma maneira curiosa. Elas incita e desafia a fazer coisas perigosas e a participar de atividades perigosas. Ou as atrai às bebidas e às drogas, ou a fazer coisas que no final será a sua própria ruína. Ou talvez, se você é uma pessoa inclinada às depressões profundas, a morte vem, e ela covarde te faz acenos para que você a siga. A morte levará teus entes queridos impiedosamente, e te tomará deles também. A morte zomba e provoca você, é claro que sim. Muitos jovens não conhecem as provocações da morte ainda, mas você conhecerá. Quando de tempos em tempos, conforme você fica doente de uma coisa e de outra, a morte te olha na face, te olha maliciosamente e diz: vem cá, vem cá. Oh amigos, a morte é tão desonesta. Eu conheci uma senhora, não faz muito tempo, que foi submetida a uma operação. Não era algo muito grave, ela estava muito melhor. E de repente se foi. Ninguém esperava. Os médicos, sem dúvida, fizeram o melhor possível. E a sua condição não era delicada, não representava perigo para a sua vida. De repente, ela avança sobre você. Se você não é uma pessoa convertida, você está à mercê da morte com todos os seus truques e provocações. A morte desfigura você. E o teu corpo está agora em decomposição. E com a morte a vida se vai. Se você não é um crente em Jesus Cristo, tudo que um dia você aprendeu, cada experiência, cada habilidade adquirida, tudo que adicionou algum valor à tua vida e te tornou uma melhor pessoa, se acabará por completo para nunca mais ser utilizado novamente. Não se pode arrazoar com a morte, ela é totalmente inacessível. Você não pode persuadi-la a te deixar viver em paz nem por um minuto. Você não possui um inimigo mais cruel nem implacável que a morte. Não há nada que se possa temer mais. Na Bíblia, no livro de Jó, capítulo 18, a morte recebe o nome de o Rei dos Terrores. E quando você se aproximar dela, ela também será um terror consciente para você. Ela deixa as pessoas sozinhas na terra, e então sozinho você terá que passar pelos portões da morte. Ninguém te acompanhará, ninguém poderá estar com você. Se alguma pessoa está gravemente enferma e é levada ao hospital, ela leva seu marido ou esposa com ela, ou outra pessoa. Mas você passa pelas portas da morte completamente sozinho. Você está indo para o julgamento, amigo. Tudo terminou. A morte é juízo. É o juízo de Deus sobre os seres humanos por causa do pecado. Mas se você se voltar para Jesus Cristo e confiar nele, você pode ser o pior homem ou a pior mulher no mundo, e as pessoas digam como uma pessoa como essa jamais poderia vir a Jesus Cristo. Mas se você derramar teu coração diante dele e confessar a ele o pior de você, e pedir a ele o seu amor perdoador, e fizer isso com sinceridade, ele te transformará. E assim, quando o momento da morte física chegar, Cristo nos conduzirá em seus braços através dela, e nós apenas a experimentaremos de passagem. E quando a luz desse mundo se apagar, a luz de um novo mundo se acenderá,
e Ele te receberá. Ele, o amigo dos pecadores, o Salvador, ouça Jesus e creia nele.